iniciar a gravação. Sabe um pouquinho de Oasis, enquanto a gente não inicia nosso conteúdo? Clarinha, bem bom dia, Clarinha. Ana Clara, né? Ô Pedro, tô lendo tua mensagem aqui agora. Tô melhor que você, cara, porque eu tô na sua presença, então com certeza eu tô melhor que você. Hã? Como você já é presente pra você mesmo, você não sabe a diferença. Mas como você não é presente pra mim, quando tá na minha presença... Ave Maria! Até parece que o sol brilha mais forte, bicho. O negócio aqui é surreal, viu? Parar de fazer coisa aqui que Pedro fica guardando aí pra ficar print, só pra poder fazer figurinha. Tô esperto agora com vocês, viu? Vacile não, vacile. Ó. Tô ligado aqui, ó. Dá pra vacilar não com esse povo desse nono ano. Ô, gente, eu vou botar mais música pra vocês ouvirem. E aí, Vitória, curtiu a música? Já tinham visto? O visto é terrível, né? Ouvido. O clipe é muito lindo, velho. O clipe é muito lindo. Isso é bom, cara. Essa é uma das melhores bandas da década de 90. Oxe, eu não via foi pouco, ó. A melhor música deles... Não vou dizer a melhor música, essa música é incrível já. Tem outras músicas que são muito incríveis, assim. Champanhe Supernova, Don't Like Me, Don't Back, e várias. Mas a música que mais fez estrondo deles foi essa próxima que eu vou botar aqui agora, ó. Essa música, meu irmão, acho que até vocês conhecem de tanto estrondo que ela fez. A menina bota o chat, ela não fecha a coisa direto. Fecha direito, ó, aí. Fechar aqui é botar aqui, tá vendo? As aberturas aqui, ó. Não fechou direito, já foi. Já perde. Na ela. Pronto, gente. Pô. Todo mundo conhece essa música. E essa música é de 90 acho que é 94, cara. Wonderwall. Bora ver aqui que vai me dar data. 95. Ele é muito bom. Morning Glory. Todo mundo conhece, cara. Vou fechar aqui, tá? I believe everybody is but now. As músicas me lembram do meu avô. Sinal que ele tinha bom gosto, viu? Tinha bom gosto. Todo, né, Vitória? No inglês ainda, inglês fluente. E chega a dar coffee com as pessoas quando ouvem. Tá? Não é fluente, mas a gente arrisca, né? A gente é teimoso. Deixa eu ver aqui como é que tá. Temos 18 alunos. Cadê o resto da galera, gente? Faltou muita gente aqui, ó. De 25 só tem 18. Nem 18 né? De 25 aqui só tem 17, que um sou eu. Muita gente faltando aí, viu? Estranho, muito estranho. Muito estranho. Bom, vai chegar atrasado alguém, né? Chegar a gente aceita. Turma, ó, deixa eu dar real pra vocês. A gente pegou aqui, ó, eu vou até puxar anteriormente. A gente falou de ligações químicas, explica um pouquinho do que funciona numa ligação química, falou das ligações iônicas, falou vários exemplos de como as ligações iônicas elas acontecem, certo? O que é que leva a uma ligação iônica. Falamos das características e ideias básicas da forma. Agora a gente vem falar das ligações covalentes. Certo? E da ligação covalente? Do que são ligações iônicas? Eu achei mais fácil. Não é um bicho de 7 cabeças para fazer. Até porque, como a gente já
trabalhou direito que ligações iônicas, vocês ficam mais fácil de vocês entenderem. Só que aqui eu vou ter que dar uns pulos de conteúdo com vocês, porque a ligação iônica, ela envolve algumas coisinhas. Vou botar aqui. Eu tô só abrindo aqui, gente. Algumas coisinhas um pouco diferentes da ligação covalente. Bom, o que é que eu posso falar sobre ligação iônica? Eu vou trazer em forma de texto, tá? Olha, as coisas mais importantes que a gente tem de ligação iônica. Primeiro, a ligação covalente, a gente já deixou claro que ela é feita através da doação de elétrons. Um elemento doa elétron para o outro. Essa doação vai criar uma carga negativa em um elemento, uma carga positiva em outro elemento. Aí eles dois acabam se juntando devido a essa diferença de cargas, tá? Certo. Na ligação covalente, ela acontece de uma forma diferente. Ela acontece por compartilhamento. Acontece por compartilhamento de elétrons, tá? Como assim? O elemento químico na ligação iônica, geralmente são elementos químicos que não têm capacidade de perder os elétrons. Ele tem muita dificuldade para perder esses elétrons. Por conta disso, para que aconteça essa ligação, ele vai ter que compartilhar os elétrons. É como se os elétrons ficassem com os dois elementos ao mesmo tempo. Ele empresta, mas não fica sem a composição. Como assim, professor? Pensa comigo aí, ó. Quando a gente está ouvindo... Olha como acontece o compartilhamento. Quando a gente está ouvindo uma música, vai que vocês estão aí com o fone de ouvido de vocês, Bluetooth ou não. Aí estão ouvindo a música. Pô, que música do caramba, rapaz. Não, peraí. Olha isso aqui comigo. Aí você pega o fone de ouvido e passa para o seu colega. Tecnicamente, vocês estão compartilhando a mesma música. Você não está deixando de ouvir a música e seu colega está ouvindo a música. Então, vocês estão compartilhando esse momento. Vocês estão compartilhando essa música. A ligação covalente é a mesma coisa, só que não é música, é elétrons. Então, um elétron na ligação covalente, ele consegue ser utilizado por dois elementos químicos. Então, é isso que acontece quando a gente fala do compartilhamento de elétrons, tá? Aí a gente vai ver na prática, numa ligação visual, como isso acontece. Aí, qual é o ponto importante? Ligações covalentes, elas vão acontecer da seguinte forma. Sempre vai acontecer entre metal e ametal. Tá? Vai acontecer entre ametal e hidrogênio ou hidrogênio hidrogênio. Bom, algumas tabelas periódicas, como vocês viram, elas trabalham o hidrogênio como se fosse um metal, certo? Inclusive, eu vou até voltar aqui e vou pegar na tabela de vocês, no livro de vocês. Aqui, print screen. Então, algumas tabelas eles já trabalham como se fosse um elemento só, ou como se fosse a metal. Eu prefiro dizer que o hidrogênio ele é um elemento exótico, ele é um elemento que está solto no mundo. Tá vendo que aqui a classificação da tabela de vocês trazem como a metal. É um elemento que é solto no mundo. Tá? Então, aqui, o que é que eu posso falar sobre ele? Eu posso dizer para vocês que esses ametais dessa ligação covalente que a gente trabalha é justamente esses elementos aqui, ó. Tá? Então, esses elementos, os ametais... Vou fazer um negócio mais bonito aqui. É eles que fazem parte dessa ligação. Professor, você ainda vai conseguir fazer um negócio bem feito, viu? Eu tenho fé no senhor... O senhor estudou um bocado de ano numa faculdade, não é possível que não consiga fazer um triângulo com a ajuda de um programa. Acordou tarde? Eu queria ter esse privilégio. Acordei tarde, mas tamo aí. Então, e aí, qual vai ser a segunda prenda que você vai pagar? Vamos pensando, gente, daqui a pouco a gente vai aprender que Ricardo vai pagar, porque, né? 2 dias atrasado, na terceira vai pedir música. Pede pra ele botar um ovo, professor. Não precisa ser tão radical, né? Bora lá. Ah, isso é fácil. Bora lá, gente, preste atenção. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Bora pra se concentrar aqui, Pedro, porque eu tenho que fechar a ligação covalente hoje, pra ser que terça-feira que vem, terça, né? A gente finalizar não, né? Terça-feira já é avaliação. No último dia a gente faz a correção da prova e finaliza ligações metálicas, tá? É simples e é rápido. Então é o seguinte, ó, ligação covalente ela acontece entre esses elementos. Por que entre esses elementos? Porque são os elementos que têm uma quantidade grande de elétrons na camada de valência
E aí, como eu tinha falado para vocês, quando o elemento tem uma grande quantidade na camada de valência, ele não consegue liberar esses elementos para voltar à camada anterior, onde está estabilizada. Ela precisa simplesmente ganhar elétrons para poder fazer isso, tá? Aí, o que é uma outra coisa importante a gente saber sobre ligação covalente, além de tudo isso daqui? Olha, tem informação clássica sobre ligação de covalente que a gente precisa saber. Vou até pegar do livro de vocês aqui, ó. Quando os átomos se unem por ligação covalente, eles formam moléculas. Então, gente, toda vez que vocês ouvirem falar de moléculas, a gente está falando de elementos que estão fazendo ligações covalentes, tá bom? Isso é uma informação que é interessante. Não vai ser a informação primordial. Nossa, vai ser agora sim eu resolvo tudo. Não, porque vocês nem sempre vão ver esse termo, uma molécula disso, molécula daquilo. Mas quando vocês ouvirem, é ligação covalente. Por exemplo, a gente não ouve a molécula da água. Por quê? Porque a água faz ligação covalente. O hidrogênio e o oxigênio da água fazem ligações covalentes. Tá bom? Bom, bora ver mais ou menos como acontece essa união. Eu vou fazer com vocês aqui a união de alguns compostos simples e depois a gente vai partir para os compostos um pouco mais chatos. O primeiro composto simples que eu vou pegar para vocês é o hidrogênio. Tá? A gente tem o hidrogênio. O hidrogênio, só para lembrar, é um elemento... como é que é o nome? Covalente, né? O que é que caracteriza ele? Cara, ele tá no grupo 1 aqui, ó. No grupo 1. O grupo 1, a coluna 1, diz que esse elemento ele possui um elétron na camada de valência, tá? Então os dois cada um possui um elétron na camada de valência. O que vai acontecer entre esses dois elétrons? Eu vou até aproximar mais aqui para a gente trabalhar justamente somente com ele. O que acontece com esses dois elétrons? Acontece que é o seguinte, para o hidrogênio estar estável, ele foge àquela regra, né? Ele só tem uma camada, que é a camada 1, e na camada 1 só cabe 2 elétrons. Quando ele bota 2 elétrons nessa camada, ele está estável, tá? A partir daí, todos os outros precisam de 8, né? Na regra básica. Quando eles se aproximam, esses 2 elétrons aqui, ó, eles também acabam se aproximando, né? Eles acabam sendo compartilhados mutuamente. Como assim? Compartilhamento, ele vai acontecer nos dois sentidos. Aqui para ficar um negócio mais legalzinho. Olha, professor, você consegue. Ele vai ficar compartilhado mutuamente. Como assim? Cara, eu tenho um hidrogênio, tem um elétron na camada de valência. Quando ele compartilha, o que vai acontecer? Os 2 elétrons eles vão fazer parte do mesmo círculo do hidrogênio. Ao fazer parte do mesmo ciclo, eles vão acabar compartilhando esses elétrons. Aí, como é que vocês podem ver? Eu vou pegar a imagem de vocês, inclusive aqui, do livro, que ele está bem legalzinho para demonstrar. O que acontece é isso daqui, ó. É exatamente isso daqui. Eu tenho os átomos de hidrogênio isolados com seus elétrons. Acontece que quando eles compartilham, é como se as camadas de valência desses elétrons se juntassem e essas camadas vão fazer com que esses elétrons fiquem circulando entre as duas camadas. E aí traz estabilidade para esse elemento. Tá? É isso que acontece então. Aí como é que a gente vê o compartilhamento? É porque agora a gente vai cortar esses 2 elétrons como se fosse dos 2 elementos. Então como a gente só tem 2, eu vou pegar um exemplo um pouco mais interessante para a gente visualizar. Como só tem 2, ó. Esse hidrogênio vai ter o elétron dele, que é o azul, mais o vermelho. E esse hidrogênio vai ter o elétron vermelho, que é o dele, mais o azul. Então, cada um vai ter 2 elétrons devido a esse compartilhamento. Tá? Esse aqui compartilha o elétron vermelho com esse hidrogênio. E esse hidrogênio aqui compartilha o elétron azul com o primeiro hidrogênio. Certo? É isso que acontece na ligação iônica. Tá? Bora ver um outro exemplo de ligação iônica. Mas eu vou pegar um exemplo um pouco mais visual. Bom, aqui, basicamente, é o que nós chamamos de H2, tá, gente? O próximo que eu faço isso logo. Vou fazer isso aqui. O CO2. Não, eu vou pegar um outro elemento, vou pegar o oxigênio, o O2. Tá? O O2 são 2 oxigênios.
Então, eu vou ter um oxigênio aqui. Eu vou até botar a cores em relação os elétrons que eu vou botar. Eu vou ter um oxigênio, eu vou fazer um bonito, um oxigênio aqui. E eu vou ter um outro oxigênio aqui. Pronto. Quando eu venho na tabela periódica, eu descubro que o oxigênio ele está nessa coluna daqui, ó, que é a coluna 16, tá? Então, o oxigênio ele está aqui, ó. Assim como o hidrogênio está aqui. O oxigênio está na coluna 16. 1, 13, 14, 15. Errei, ó, gente. A coluna 16 é a de cá. Ele está na coluna 16. Bora botar na coluna 16 isso daqui. Pronto. Está na coluna 16. O que isso significa? Significa que esse hidrogênio ele vai ter 6 elétrons na camada de valência. Para fazer a interpretação das ligações iônicas, a gente vai fazer essa união. Então, o hidrogênio, vou deixar bem perto aqui para a gente trabalhar. Ele vai ter 6 elétrons na camada de valência. Então, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. O de cá também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, eu tô botando os elétrons assim, é apenas para questão de observação, de análise, tá? Por quê? Porque a disposição dos elétrons não vai ser uma coisa importante para a gente nesse momento. A gente só precisa saber que vai ter compartilhamento entre esses elétrons e descobrir qual é o compartilhamento, como é que ele vai acontecer, tá? Lembrando que o compartilhamento ele vai ter como objetivo fazer com que esse elemento químico se estabilize. E para ele se estabilizar, ele vai precisar seguir a regra do octeto. Ele vai precisar ter 8 elétrons na camada de valência. Então, como é que eu faço para ter 8 elétrons na camada de valência? Tanto o vermelho quanto o azul, eles têm 6 elétrons. Então, para se estabilizarem, eles vão precisar fazer 2 ligações. Porque ao fazer 2 ligações, eles vão compartilhar 2 elétrons com cada um deles. E como é que vai ficar esse compartilhamento? Ó, eu vou aproximar os elétrons. Tá? E aqui eu ainda vou subir um pouquinho para a gente fazer o negócio mais afastado. Então, bora lá, ó. Bora fazer esse compartilhamento aqui, ó. Eu fiz esse compartilhamento aqui, ó. O que acontece? Acontece que eu vou contar os elétrons agora de cada uma das cores, tanto do vermelho quanto do azul. Claro que a tendência é que eles deem o mesmo resultado, porque são iguais. Mas observa quantos elétrons eu tenho agora no vermelho. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons vermelhos. E aí, pelo compartilhamento, eu tenho o 7º elétron, que é esse de cá, ó. Porque esse azul está compartilhado com o vermelho. E no azul, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons azul, mais um elétron vermelho que veio para cá, né, do compartilhamento. Então, eu tenho 7 elétrons. Se eu tenho 7 elétrons, é sinal que eu não acabei o compartilhamento. Eu preciso compartilhar mais um elétron, certo? E esse compartilhamento vai fazer com que ele se estabilize. Então, eu tenho esse daqui e eu compartilhei. Compartilhei 2 elétrons. Agora, observa a contagem. Eu tenho vermelho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons vermelhos e mais 2 compartilhados, 7, 8 do azul. E no azul a mesma coisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons azuis, mais 2 compartilhados, 7 e 8 vermelho. Então, dessa forma, esse oxigênio ele se estabilizou. Tá? Tranquilo, pessoal? Então, perceberam aí como é que funciona essa organização? Tá, então no caso você significa distribuindo os elétrons até conseguir se estabilizar? Isso, você vai fazer as ligações químicas até que esses elétrons se estabilizem. A partir do momento que ele se estabilizou, ou seja, se estabilizou, gente, é ter 8 elétrons na camada de valência, tá bom? Com exceção do hidrogênio, que só precisa de 2, tá? Ganhou os 8 elétrons na camada de valência, está estabilizado. Aqui, claro, eu estou fazendo exemplos que, coincidentemente, os dois vão se estabilizar na mesma hora, tá? Eu vou fazer exemplos com 2 e daqui a pouco fazer exemplo com 3 elementos. E aí vou dar umas dicasinhas de como montar. Não vou dar dicas tipo, tops, porque quando chegar no primeiro ano, vocês vão trabalhar com isso com mais ênfase e vocês veem melhor. Certo? Quer ver um outro elemento químico? Eu gosto sempre de pegar esses 3 elementos químicos porque eles fazem 3 tipos de ligações diferentes. O nitrogênio, agora. Bora para a tabela periódica, ó. Tem um aqui. O nitrogênio,
ele fica do lado do oxigênio, ó, ele fica aqui, ó. E o nitrogênio fica no grupo 15. Se ele fica no grupo 15, faz parte do 5, tem 5 elétrons na camada de valência. Olha, gente, essa parte dos grupos e tudo mais a gente já conversou, viu? A gente já falou. Então, o nitrogênio, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Estou fazendo grandão aqui para a gente poder ficar bem visível. Então, vou botar aqui, ó, o nitrogênio e aqui o nitrogênio. Tem 5 elétrons na camada de valência. Eu vou fazer a distribuição dos elétrons. Eu faço desse jeito que eu estou mostrando para vocês, porque eu já sei que vai dar assim. Mas vocês podem botar os 5 elétrons aqui na frente e fazer a distribuição. Tá? E fazer essa distribuição, porque vocês vão ver que o objetivo é buscar a estabilidade. Então, a gente vai fazendo as ligações até chegar na estabilidade. Chegou na estabilidade, tá de boa. Já fechamos. Observe que eu botei aqui, ó. Geralmente, a gente coloca sempre os elétrons em pares quando vai fazer esse tipo de ligação. Mas nesse caso aqui especial, como eu já sei como é que vai ser, eu já estou dando uma adaptadazinha. Aí, o que acontece? Cara, o nitrogênio precisa ter 8 elétrons na camada de valência. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer as ligações para que tenha 8 elétrons na camada de valência. Não vou fazer a ligação, não. Compartilhamento de elétrons. Então, eu vou compartilhar o primeiro aqui, ó. Eu aproximo, gente, para ficar mais fácil de fazer, tá? Então, peguei esses 2 elétrons aqui e vou compartilhar eles, ó. Compartilhei. Pá. Aí eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5 vermelhos e 1, 6. O azul vai dar a mesma coisa. Então, ainda faltam 2 elétrons para poder se estabilizar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar daqui e vou compartilhar também. Tá? Só que aí eu puxo um pouquinho para baixo para poder fazer a ligação. Até de cá eu vou puxar para baixo também. Para a ligação ficar visível. E aí, ó, eu vou compartilhar 2. Vou contar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O vermelho tem 7. Coincidentemente, o azul, que é igual, também tem 7. Falta 1. Então, eu venho aqui nesse 1 e vou compartilhar. Tá? Pronto. Agora ficou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o azul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas se acontecer que você não tenha mais elétrons para compartilhar? Cara, não tem como. Assim, nas ligações covalentes, não tem como não ter elétron para compartilhar, porque é justamente aqueles elementos que têm uma quantidade de elétrons altas. A gente vai encontrar para ligação covalente elementos que têm 4, 5, 6, 7 elétrons, sabe? Então, sempre vai ter elétron para compartilhar. O que pode acontecer é você ter 2 elementos que no compartilhamento de elétrons, um complete e o outro não. Entendeu? Aí a gente vai entender como é que faz essas fórmulas. Mas antes disso, deixa eu botar o livro de vocês aqui. Isso saiu, velho. Mas antes disso, Cedal. Antes disso, é porque eu fui mudar de... Eu tô com 2 slides aqui, duas janelas. Eu fui mudar de janela. Na hora de mudar de janela, o que aconteceu? Eu apertei voltar. Inclusive, por isso que foi bem rápido. Antes disso, gente... Eu tô engraçado, você falou, mas antes disso... É legal, né? Sai da aula. Tipo aquele trotezinho, mas antes disso, puf! Aí o que a gente precisa aprender, ó. Eu vou até puxar isso. Eu vou apagar isso aqui, tá, gente? Acho que vocês entenderam essa parte. A gente precisa conhecer que existem algumas formas de representar ligações químicas, tá bom? Então, a forma de representar as ligações, elas podem ter várias formas. A primeira forma é essa daqui, sem essas caixinhas que eu coloquei, onde vocês pegam os elétrons e aproximam ele para mostrar quantas ligações tem. Então, o fato de eu ter esses elétrons aproximados aqui é uma forma de representar elas. Essa de cá é a representação mais comum, a gente chama de representação molecular. Vocês podem ver que na química você sempre vai encontrar essas formulazinhas, né? Um bocado de letra da tabela periódica com o númerozinho embaixo. Tá? A letra nada mais é do que o elemento químico e o númerozinho embaixo desse lado de cá que vocês estão vendo, eles representam a quantidade de elementos que estão na fórmula. Então aqui é H2, por que H2? Porque tem 2 hidrogênios. 2, por que O2? Porque tem 2 oxigênios. E N2, porque tem 2 nitrogênios. Ah, professor, e se tivesse N4? Bom, tem N4, mas se tivesse N4, seriam 4 nitrogênios. Tá? Ah, mas tem o O3. Quando tem o O3 é o quê? 3 oxigênios. Entendeu? Essa é a representação. Ou a outra representação que a gente tem para esses elementos, ela vai ser feita assim, ó. Você vai ter o hidrogênio e um tracinho. Esse tracinho vai representar a ligação entre 2 elétrons.
Então ele vai representar o elétron de cá, tá? Compartilhado com um elétron de cá. O compartilhamento de elétrons, gente, ele sempre acontece em dupla. Você não vai ter apenas um elétron compartilhado. Você sempre terão 2 elétrons compartilhados. O do oxigênio, vou fazer agora tudo em preto. O oxigênio, tenho 2. Se eu tenho 2 aqui, eu vou ter 2 tracinhos. Certo? Compartilhamento do elétron vermelho com compartilhamento do elétron azul. Tá? E o nitrogênio, eu não tenho 3 compartilhamentos, então eu vou ter quantos tracinhos? 3 tracinhos. Certo? E o mesmo esquema. De um lado, compartilhando o elétron vermelho. Do outro lado, compartilhando o elétron azul. Tá certo, gente? Essas são as formas de representar. Pegaram a ideia? Tranquilo? Gente, se alguém tiver dúvida, avisa. E se alguém estiver escrevendo no chat, me avisa também. Tá? Certo, Vitória? Bora lá, então. O que a gente vai trabalhar agora? Eu estava mostrando para vocês as ligações covalentes entre esses elementos aqui. Agora, eu vou mostrar uma ligação covalente com mais de 2 elementos e sendo esses elementos que têm quantidades de elétrons diferentes. Aí eu vou começar com um simples, que é o CO2. Tá? O CO2, eu tenho 3 átomos e eu tenho 2 elementos. Eu tenho um carbono e eu tenho um oxigênio. Certo? O carbono, ele está aqui, ó. E ele faz parte do grupo 14. Ou seja, se ele faz parte do grupo 14, ele tem 14 elétrons na camada de valência. 14 não, desculpa. Tem 4 elétrons na camada de valência. Tá? E o oxigênio tem 16 elétrons na camada de valência. Cara, se o carbono tem 4 elétrons na camada de valência, quantos elétrons ele precisa ganhar para chegar em 8? Fala, Alma, antes de vocês falarem. Ele vai precisar... Gente, se ele tem 4 elétrons, quem falou foi o cachorro. Vê se eu muito isso. Se ele tem 4 elétrons... Quer que ele venha aqui para aula? Tá aqui. Não, deixa ele quieto. Ele precisa de mais 4 para poder fazer a ligação. O hidrogênio, o oxigênio, ele tem 6 elétrons na camada de valência, não é? 6 elétrons. Então ele precisa de mais 2 elétrons para fazer 2 elétrons para completar a sua camada de valência, tá bom? Então o carbono precisa de 4 elétrons para fechar sua valência e o oxigênio precisa de mais 2 elétrons para fechar sua valência. Quando a gente tem elementos assim, tem algumas dicas muito legais para vocês aprenderem a montar essa forma. A primeira dica pode ser dessas duas formas. O elemento que tiver em menor número é o elemento que vai ficar no meio, sempre. Ou o elemento que precisar de mais elétrons para se estabilizar vai ser o elemento que fica no meio. São as duas dicas. Então eu tenho aqui, ó. Eu tenho somente um carbono e ele precisa de 4 elétrons para estabilizar. Ou seja, ele está em menor número e é o que mais precisa de elétron. Ele encaixou nos 2 blocos do que eu estou falando. Então o carbono ele vai ficar no meio. O oxigênio são 2 e ele não vai ficar no meio, né? Ele vai ficar nas pontas. Porque eles precisam de 2 elétrons para se estabilizar. Aí eu falei. O carbono... Pode falar, Pedro. Professor, então para ter uma ligação covalente, precisa ter a... Na verdade não, né? Pera. Tem que ser do mesmo elemento, né? O substância simples é com o mesmo elemento. Substância composta. Pedro, você tá falando uma coisa que eu nem cheguei ainda, bicho. Eu sei, é que eu estudei isso, mas eu já quero tirar Sim, uma dúvida. mas não dá pra tirar dúvida se eu não expliquei o assunto, cara. Espera um pouquinho. Porque eu vou tirar a sua dúvida e depois eu vou explicar o assunto e seus colegas vão ter a mesma dúvida, entendeu? Segura um pouquinho. Bora fechar isso aqui, tá? Então bora lá. Eu peguei agora esses 3 elementos e organizei. O carbono tá aqui, ó. E a gente sabe que ele tem 4 elétrons na camada de valência. Então eu vou botar os seus 4 elétrons na camada de valência dele. Como eu já tenho as dicas, eu já vou botar 2 de cada lado aqui, né? O oxigênio, eu sei que tem 6 elétrons na camada de valência. Então eu vou botar os seus 6 elétrons na camada de valência. Tá? E aqui também, vou botar os seus 6 elétrons na camada de valência. Certo? Pronto.
E aí eu vou fazer as ligações químicas até estabilizar esses elementos. Então bora lá. Fazendo a ligação para estabilizar os elementos. Como a gente está vendo que os elementos são iguais, então provavelmente o que eu fizer de um lado eu vou ter que fazer do outro. Aqui vou botar a primeira ligação. Aí vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Preciso de mais um. Então eu vou fazer agora esse de cá. Vou afastar um pouquinho para a gente visualizar a ligação direitinho. Tá? Agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então o oxigênio ficou com 8 elétrons. Esse oxigênio está estabilizado, não me preocupa. Agora eu vou me preocupar com o elemento da outra ponta, para ver como é que ele se estabiliza. Bom, se eu precisei fazer 2 ligações para estabilizar o oxigênio, provavelmente com o outro oxigênio eu vou ter que fazer a mesma coisa. Então, bora fazer a mesma coisa. Né? Eu vou até puxar os dois juntos aqui. Ó. Gente, isso aqui eu só puxo assim para a gente poder visualizar, tá? Vai ficar mais fácil de visualizar. Então aqui eu vou fazer aqui. Faz bonitinho, professor. Faz bonitinho. Faz bonitinho. Pra eu deixar, que eu gosto de coisa bem feita. Então aqui, ó. A gente fez e estabilizou. Mais 2. Aí eu vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechou. Agora a gente tem que ver em relação ao carbono. Será que o carbono estabilizou também? A gente vai contar, né? Desse lado de cá, 1, 2, 3, 4. Desse lado de cá, 5, 6, 7, 8. Todo mundo estabilizou. Vocês perceberam que os elementos estabilizaram aqui, tanto o oxigênio quanto o carbono? Estabilizou. E agora, como é que eu faço uma outra representação? Como é que eu faço a representação estrutural dessa fórmula? Eu vou botar aqui, ó, o oxigênio. Tá? O outro oxigênio. E no meio, um carbono. Eu vou até aproximar, né? Não vou deixar muito afastado, não. E aí é o seguinte, ó. Como eu tenho 2 ligações aqui, eu vou botar 2 tracinhos. Como eu tenho 2 ligações aqui, eu vou botar 2 tracinhos. E aí, ó, a molécula do carbono está estabilizada. Então, a representação molecular da ligação do carbono, do dióxido de carbono ou gás carbônico é essa de cá. Compreenderam, gente? Esse final eu não entendi, não. Que final? Essa partezinha aqui? É. Aqui, Pedro, cada tracinho que eu coloco, ele faz não, referência... senhor. A parte de cima. A parte de cima. Essa daqui? Da ligação. Ligando 3 elementos. Como assim ligando 3 elementos? Ah, tá, entendi. Olha, o que eu estou fazendo é o seguinte. A gente vai buscar sempre a estabilidade entre os elementos químicos. Certo? E ao buscar essa estabilidade, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que os elementos eles tenham a mesma quantidade de elétrons na camada de valência. Como é que a gente faz o passo a passo para chegar nisso? Olha, eu montei uma estrutura. Tá? Eu descobri que eu tenho um carbono e 2 oxigênios. Bora reduzir a tela aqui para a gente visualizar. Eu descobri que eu tenho um carbono e 2 oxigênios. A primeira coisa que eu visualizo para conseguir iniciar a montagem. O elemento químico que tiver menos... Pô, cara, não vou deixar chegar agora, tá? Desculpa. Não vai entrar. 8 minutos para ela terminar? Não dá certo, não. O carbono, ele só tem um elemento químico. O oxigênio tem 2. Certo? O que é que eu tenho que fazer aqui para montar a fórmula? Eu tenho uma dica primordial para vocês, que é a dica que vocês mais vão usar atualmente. Vocês vão pegar o elemento que tiver em menor quantidade e colocar no meio. E o elemento que tiver em maior quantidade, você distribui ao redor do elemento que tiver no meio. Nesse caso, eu tenho um carbono e 2 oxigênios. Então, eu tenho um carbono, o carbono fica no meio. Eu tenho 2 oxigênios, eu distribuo em torno desse carbono. Claro que a gente acaba para deixar mais bonitinho, faz a distribuição mais bonitinha, que é essa dica que vocês estão vendo. Distribuir, qual é o segundo passo? Eu coloco os elétrons da camada de valência. Eu sei que o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, então eu botei os seus 6 elétrons. E eu sei que o carbono tem 4 elétrons na camada de valência, eu botei os 4 elétrons. Quando eu fiz isso, eu botei os elétrons e vou começar a fazer as ligações para que os elementos se estabilizem. Como é que os elementos se estabilizam? Tendo ligações que compartilhando elétrons, onde eles cheguem a ter 8 elétrons em cada um dos seus átomos para estabilizar. Aí o que eu fiz?
o oxigênio, eu começo pelas pontas, porque geralmente os que estão na ponta precisam fazer menos ligações. Aí quando eu completo uma, quando eu completo todas da ponta, eu acabo completando a equação toda. Aí, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho oxigênio. Ele tem 6 elétrons. Se ele tem 6 elétrons, ele precisa de 2 elétrons. Se ele precisa de 2 elétrons, então ele tem que compartilhar para ganhar esses 2 elétrons. Aí fiz essas duas ligações com os elétrons do carbono. Compartilhou, ficou com 8 elétrons, né? Você pode contar, tem 6 azuis, mais esses 2 vermelhos que foram compartilhados, que dá 8. Tá bom? O lado de cá, a mesma coisa, certo? Tem 6 elétrons na camada de valência e pegou esses 2 compartilhados. Pegou esses 2 compartilhados, ficou com 8. Estabilizei os 2 oxigênios. O que eu preciso ver é se o cloro está estabilizado. Eu preciso ver se todos os elementos químicos agora estão com 8 elétrons na camada de valência, sendo esses elétrons compartilhados ou não. Aí aqui o carbono você pode ver que tem 4 vermelhos, né, que são o dele, e tem mais 2 aqui, ó, azul dá 6 e mais 2 azuis aqui dá 8. Então os 3 elementos químicos ganharam a mesma quantidade de elétrons e se estabilizaram. Perceberam? Percebeu, Pedro? Uhum. É basicamente isso aqui que vocês vão ver. Deixa eu ver. Vou falar. Ó, eu tinha que falar das. Como é o nome? Das características das substâncias moleculares. Aí eu falaria substâncias simples e compostas, mas eu não vou fazer isso agora, não, gente. Eu vou primeiro falar com vocês sobre uma outra forma de ligação química, outro elemento químico, tá? O último exemplo. O último exemplo que eu vou dar para vocês é o exemplo da água. Como é que se forma uma molécula da água? Tá? Aí, eu vou dar uma aprofundada nesse de cá, mas não se preocupe, porque mesmo dando essa aprofundada, é só um detalhezinho, vocês não vão precisar se matar para saber isso. Olha lá. Qual é o elemento que está no meio agora, gente, desses dois? Qual é que fica no meio? Rápido. Tem 2 elementos químicos, hidrogênio e oxigênio. Qual é que fica no meio? Pera aí que eu tenho que Hidrogênio. falar. Fica o oxigênio. O oxigênio. Hidrogênio. Errou, é o oxigênio. Por Mas quê? não tem que ficar o menos. Isso. Mas por causa que tem 2. Tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Verdade. Então fica o oxigênio que só tem 1 Tem que ver a quantidade. de átomos. E... Então boto o oxigênio. Hidrogênio eu tenho 2, então eu boto 2 hidrogênios. Tá? Aí algumas coisinhas a gente já sabe. A gente sabe que o hidrogênio ele só tem 1 elétron na camada de valência. Porque a gente trabalhou com hidrogênio, então eu vou botar 1 elétron na camada de valência. Já o oxigênio, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Aí, ó, eu vou até botar diferente daqui, por quê? Porque eu sei que o hidrogênio vai fazer uma ligação com cada... O oxigênio vai fazer uma ligação com cada hidrogênio. Aí botei os 6 elétrons. Ah, professor, como é que você sabe que é 6? Ó, gente, eu fiz o oxigênio aqui, eu fiz o oxigênio aqui, eu sei que é um hidrogênio porque eu fiz o hidrogênio aqui. Tá? Mas mesmo assim, é só olhar na tabela. O oxigênio, grupo 16, 6 elétrons. O hidrogênio, grupo 1, 1 elétron na camada de valência. Tá? A gente fez todos os modelos para saber isso. Então, bora lá. Como é que a gente vai fazer essa representação? Cara, vou até aproximar mais aqui os elementos. Olha, eu vou fazer a ligação entre esses bichinhos aqui. Certo? E o que vai acontecer? O hidrogênio ficou com 2 elétrons e o oxigênio ficou com 6 mais 1, 7. Então aqui eu preciso fazer mais uma ligação, né? Para estabilizar esse outro hidrogênio. Fiz a ligação, estabilizei esse hidrogênio. Pô, é sério que você não vai conseguir, Matheus? É sério mesmo que agora... 5-0. 6-0. Rapaz, por que isso está acontecendo? 7-0. Rapaz, bicho, acontece, né? Acontece. Com isso daqui, você pode ver que agora eu estabilizei, ó. Eu tenho hidrogênio, esse hidrogênio tem o azul dele mais o vermelho do oxigênio, estabilizou. Esse hidrogênio, o azul dele mais o vermelho, estabilizou. 2, porque o hidrogênio só precisa de 2. O oxigênio tem os 6 vermelhos, mais 7, que é esse aqui, e 8, que é esse daqui. Estabilizou. Todo mundo estabilizou. Só que é o seguinte, quando a gente monta a estrutura disso daqui, ela tem um pouquinho de diferença. Tá? Mas isso é só um detalhe, tá, gente? É só um adendo, um acréscimo para os assuntos que vocês vão ver isso mais pra frente. Mais pra frente, tipo no primeiro ano. Lá no meio do primeiro ano. Olha que fato curioso. Nessa situação aqui, a gente tem na hora de montar essa estrutura, a pessoa para e monta a estrutura achando que é isso daqui, ó. Ah, professor, aí você já mostrou e é tranquilo. Ó. Você faz assim,
e faz assim, ó. Pronto. É uma ligação para cá, uma ligação para cá. Essa é uma ilustração simples da água. Geralmente, você vai ver formatos desse tipo de construção da água. Mas isso aqui é apenas uma forma didática de mostrar que está tendo as ligações químicas. Tecnicamente, a imagem estrutural da água não é assim. Por quê? Porque esses elétrons aqui, ó, eles têm poder de repulsão e eles empurram os tracinhos. Além desse poder de repulsão, esses elétrons eles acabam ficando juntos. Certo? Então, a representação correta disso daqui seria assim, ó. Eu tenho um oxigênio, aí eu vou ter os elétrons do oxigênio, que estão aqui, né? Eles vão ter uma leve repulsão aqui, né? Eles vão ter essa leve repulsão. E aí, eles vão acabar empurrando esses dois tracinhos para ter uma estabilidade melhor. Então, ele acaba empurrando um tracinho para cá e um tracinho para cá. Isso vai fazer com que o hidrogênio ele fique cada um numa ponta. Então, observa aqui, ó. Todo mundo empurra todo mundo, tá vendo? Todo mundo empurra todo mundo. E até aqui, ó, eles se empurram também. Aí eles tentam ficar como se estivessem numa distância igual entre cada um deles. Os pares de elétrons, lembra, elétrons se trabalham sempre em par. Eles vão ficar juntos, vão fazer repulsão entre eles, e aí eles vão fazer repulsão das ligações também. E aí, tecnicamente, esse formato aqui seria esse formato que vocês estão vendo aqui, tá? Da água. Aí chama isso de ligação linear, desculpa, ligação angular, mas não é o principal foco de hoje para vocês, tá? O principal foco é vocês saberem que, como acontece a ligação covalente, que é compartilhamento de elétrons, acontece entre metal e hidrogênio, metal a metal, metal a metal, metal, hidrogênio, 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 certo? Que são esses elementos que a gente grifou. Pode existir três tipos de ligações covalentes, que são as ligações simples, que é a ligação feita por apenas uma linha. Ligação dupla, quando tem mais de um elétron compartilhado, né? 2 elétrons compartilhados. E ligação tripla, quando tem 3 elétrons compartilhados. Além disso, vocês tinham que saber também que há a possibilidade de ter ligações covalentes entre elementos diferentes e que isso pode gerar moléculas um pouquinho mais complexas, como esse caso aqui, onde a gente tem 2 elementos diferentes e 3 átomos para fazer ligação. Nesse caso, fez 2 ligações duplas. E a dica da água que vocês viram que dá para fazer ligações duplas onde elétrons ficam soltos. E quando esses elétrons ficam soltos, ó, no carbono não teve elétrons soltos, tá, gente? Como não teve elétrons soltos, por isso que ficou a reta. Porque a repulsão de cá vai ser essa de cá, ó. Essa repulsão. Tá? E aqui acaba sendo exatamente na mesma força a repulsão. Tá? Faz isso daqui. Nessa de cá, ela simplesmente vai fazer essa repulsão deixando esses elétrons angulando a água. Certo? Olha, esse último de cá é bom vocês saberem só, tá? Não se esquentem muito com isso aqui não. Vocês sabendo porque no primeiro ano vocês vão estudar sobre geometria molecular. No primeiro ou no terceiro ano. Depende do módulo. E aí vocês vão ver isso daqui com mais ênfase. Tá bom? Tranquilos? Então, fechamos ligação covalente. Gente, eu já estourei um pouquinho da aula do outro professor. Eu vou copiar isso aqui e vou botar lá no grupo de vocês. Estourei um pouquinho da aula do outro professor. Ainda nem concluiu o assunto, né? Interromper gravação. Cara, não concluiu o assunto, mas... Ligação metálica. Eu sei disso, cara. Eu sei, falta ligação metálica, faltam propriedades e características das ligações covalentes, falta falar sobre, lembra, Matheus, o que é substância simples e composta, faltam algumas coisas, mas não é nada grave não. A aula que vem, depois a avaliação de vocês vai ter esse assunto. Na aula que vem, a gente vai fazer a correção da avaliação e fechar esse assunto, tá bom? Pode ficar tranquilo, tá tudo certinho aqui. É um tipo de assunto que eu preferi gastar mais tempo com vocês, por quê? Porque é muito essencial vocês saberem esse tipo de assunto. A outra parte da ligação metálica, é importante, mas ela é mais simples de falar e de representar. Então, a gente, em 20 minutinhos a gente fecha ela e no restante a gente corrige a prova. Valeu? Valeu, gente, interrompendo a gravação.